Você já ouviu o eco de um sino medieval vibrando entre vales cobertos de névoa? E se existisse um país onde castelos tocam o céu, onde florestas guardam segredos e cidades milenares sussurram histórias que jamais foram esquecidas? Há um país onde tudo isso é real, um relicário da Europa, onde a arquitetura sonha alto, a natureza ainda fala e a cultura pulsa como um coração ancestral. Esse país se chama Alemanha. Mas o que faz dessa terra um dos destinos mais fascinantes do planeta? O que há por trás da imagem moderna que o mundo conhece? E por que tantos nunca viram suas verdadeiras maravilhas? Hoje, aqui no nosso planeta, você vai descobrir, mas não apenas com os olhos. Você vai sentir a história nos dedos, vai ouvir a alma das florestas. E quando tudo terminar, nada dentro de você será igual. Das margens do Reno aos Alpes da Baviera, um território com mais de 350 mil quilômetros quadrados. A Alemanha se revela como o coração da Europa Central. Uma tapeçaria de contrastes e reencontros. Um país que toca 9 nações ao seu redor: França, Polônia, Áustria, Suíça e outras que compartilham com ela séculos de história e fronteiras vivas. Neste território moldado por guerras e renascimentos, vivem mais de 83 milhões de pessoas, em um dos corações mais pulsantes da Europa. Uma sinfonia visual, espalhada entre planícies ao norte, montanhas ao sul e cidades que ecoam os passos do tempo. É como se o Criador tivesse esculpido um livro em pedra, água e luz e deixado suas páginas abertas para quem ousa contemplar. Neste documentário, vamos revelar o que há além de Berlim, descobrir por que a Alemanha é muito mais do que aparenta e decifrar os detalhes que só quem observa com alma consegue enxergar. Se no nosso último documentário fomos surpreendidos pela força dos elementos no Chile, com seus desertos, vulcões e geleiras, hoje é o espírito europeu que nos chama. Do romantismo dos castelos à calma dos lagos, da arte urbana de Berlim às lendas da Floresta Negra, a Alemanha nos convida a atravessar séculos em poucos passos. Mas cuidado, este documentário não é sobre o que todos já conhecem, é sobre os lugares que muitos ignoram. Alguns isolados, outros esquecidos, outros prestes a desaparecer. Você vai caminhar entre torres que inspiraram lendas, navegar por lagos que refletem a própria criação e se perder em florestas onde o tempo parece dormir. Mas antes, respire e confira se você já está inscrito aqui no canal Nosso Planeta. Isso garante que você continue viajando com a gente, por caminhos que não estão nos mapas. Agora, ajuste os olhos, abra os sentidos, deixe que o brilho da sua TV transforme a sala num portal e prepare seu coração, porque a experiência vai começar, e ela começa onde os castelos tocam o céu. Neuschwanstein e os Alpes da Baviera, castelos que flutuam entre nuvens e silêncio.
Localizado no sul da Alemanha, próximo à fronteira com a Áustria, o castelo de Neuschwanstein repousa sobre os Alpes da Baviera, a cerca de 130 quilômetros de Munique. É um dos monumentos mais visitados da Europa. Uma construção de sonho, erguida por ordem do rei Ludwig II da Baviera. Uma joia romântica que parece saída de um conto de fadas. Imagine uma fortaleza onde a arquitetura toca o céu e cada torre aponta para as alturas como preces silenciosas. Neuschwanstein é uma escultura de pedra e névoa, esculpida com devoção, pelas mãos da imaginação e do Criador. Aqui, o tempo não apenas passou, ele permanece. As montanhas que cercam o castelo ultrapassam 2.000 metros de altitude, erguendo-se como muralhas naturais contra o esquecimento. Florestas cerradas, lagos que refletem o céu e vilarejos que parecem adormecidos no século XIX criam um cenário hipnótico, onde o silêncio tem som e cor. A poucos passos dali, brilha o sereno Lago Alpse. Suas águas cristalinas refletem o castelo como se fosse um espelho da criação, um portal natural para um mundo de fantasia. Ali perto, o vilarejo de Füssen guarda tradições seculares. Artesãos da madeira, padarias centenárias e janelas floridas contam histórias em silêncio. A cada passo, a Alemanha revela sua alma mais poética. Estar diante de Neuschwanstein é ver um sonho em pedra, como se cada arco fosse um verso imortalizado pelo tempo e cada detalhe um suspiro do Criador pela beleza. Mas a grandiosidade não está só nas muralhas. No sopé das montanhas, veados caminham com graça e águias cortam o céu com imponência. Esses animais parecem saber que habitam um teatro sagrado, um cenário tão mágico que inspirou a criação do Castelo da Cinderela nos parques da Disney. Ao amanhecer, quando os primeiros raios beijam suas torres, as pedras ganham tons dourados, como se o castelo acordasse devagar, emoldurado pela luz. É um espetáculo que silencia qualquer voz. O clima nos Alpes é instável. Em um mesmo dia, neblina, sol, vento e neve se revezam. Dizem que Neuschwanstein tem tantos rostos quanto as estações do ano. Várias trilhas cercam a região. Uma das mais famosas leva até a Marienbrücke, uma ponte suspensa com vista direta para o castelo. Cada passo ali é uma oração em movimento. E é aqui, diante da fantasia em pedra e dos Alpes que tocam o céu, que a nossa jornada começa. Mas e se as tradições vivas da Alemanha fossem ainda mais surpreendentes? Prepare-se, porque o próximo destino nos levará ao coração vibrante da Baviera, onde a cultura se celebra e a história é servida em canecos de cerveja e canções populares.
Munique e suas tradições, onde a alma da Alemanha canta alto. No coração da Baviera, surge uma cidade que pulsa entre o antigo e o eterno. Munique é mais do que capital, é berço de tradições e guardiã de uma identidade forjada com orgulho. Localizada a pouco mais de 100 quilômetros dos Alpes, Munique abriga cerca de 1,5 milhão de habitantes. É a terceira maior cidade da Alemanha e uma das mais amadas por seus próprios habitantes. Aqui, tudo parece ter história. O som dos sinos ecoa por praças medievais, enquanto cervejarias seculares abrem as portas, como se esperassem você há gerações. Não por acaso, a Marienplatz é o coração de Munique. Nela, o Glockenspiel encanta multidões com seu teatro mecânico e faz o tempo dançar entre os telhados góticos. Mas em meio a tanta história, a vida pulsa com intensidade. No Jardim Inglês, jovens, famílias e viajantes dividem o verde, com surfistas que desafiam o Eisbach. A Oktoberfest é o ápice dessa energia. Todos os anos, mais de 6 milhões de pessoas celebram ali. Não é apenas cerveja, é cultura servida em canecos, com alma e sorrisos em trajes típicos. Na Viktualienmarkt, sabores e aromas se misturam em um festival sensorial. Salsichas, pães escuros, queijos, tortas. É como se a Alemanha tivesse concentrado aqui o que tem de mais autêntico. As igrejas se erguem como preces de pedra. A Frauenkirche domina o horizonte, com suas torres gêmeas. Parece sempre vigiar a cidade, silenciosa, mas presente. À noite, as luzes douradas de Munique acendem as memórias, e cada esquina convida ao inesperado. É uma cidade onde o tempo não corre, ele conversa com quem sabe escutar. E os bávaros? Orgulhosos, sim, mas acolhedores. Quem pisa aqui sente que há raízes de pertencimento, como se a cidade dissesse: você está em casa. Caminhar por Munique é se conectar com a essência de um povo que celebra a vida nas pequenas coisas. Um brinde, uma música, uma conversa à sombra de uma árvore. Tudo aqui tem alma. Munique não se explica. Ela se vive. Há lugares que nos tocam com imagens, outros com histórias. Mas Munique toca com presença. Um calor invisível que aquece a alma sem pedir licença e permanece, mesmo quando partimos. Porque é isso que Munique é, uma raiz viva que se espalha pelas veias da Alemanha, nutrindo tudo com tradição, beleza e orgulho. É um elo entre o passado e o agora, onde cada detalhe carrega a alma e cada esquina uma memória que se recusa a morrer. Munique é assim,
um lugar onde o passado não foi esquecido e o presente é celebrado como uma festa eterna. Aqui, tradição é um modo de viver. Se você sentiu isso também, escreva nos comentários raiz, sem explicações, sem spoilers, apenas raiz. Assim saberemos que essa história também tocou a sua. Mas agora, prepare-se para respirar o ar mais puro da Alemanha. No próximo destino, vamos escalar as nuvens e mergulhar no reflexo sagrado das montanhas. Zugspitze e Lago Eibsee, onde o céu repousa sobre o espelho da montanha. No sul da Alemanha, a cerca de 80 quilômetros de Munique, ergue-se o imponente Zugspitze, o pico mais alto do país, com quase 3.000 metros de altitude. Localizado na fronteira com a Áustria, ele domina o horizonte da região de Garmisch-Partenkirchen, um lugar onde os Alpes se elevam e os reflexos se tornam poesia. Aos seus pés repousa o Lago Eibsee. De águas glaciares e tons esmeralda, ele reflete o Zugspitze com uma nitidez quase divina. Parece que o Criador colocou ali um espelho para admirar sua própria obra. No coração desse cenário, uma estação de teleférico leva o visitante até o cume. Uma travessia aérea sobre abismos nevados e trilhas ancestrais. Um voo suspenso entre o tempo e a eternidade. Lá do alto, a vista alcança 4 países: Alemanha, Áustria, Suíça e Itália. É como se os continentes respirassem juntos, sob o mesmo manto de neve. Mas este lugar não fala apenas com os olhos. Ele fala com a alma. O silêncio do cume, o vento cortante e a vastidão branca fazem a gente se sentir pequeno. Zugspitze é reverenciado, mas também temido pelos alpinistas. Seu nome significa Pico da Trilha de Trenós, e até hoje guarda histórias de desafios e superações esculpidas na neve. Mas não é só aventura. No verão, as trilhas que circundam o Eibsee se enchem de vida. Famílias passeiam, ciclistas cruzam florestas e a água convida ao mergulho contemplativo. O lago muda de cor ao longo do dia. Pela manhã é esmeralda. Ao entardecer, um azul profundo toma conta, como se as horas pintassem o tempo em camadas líquidas. Ao redor, pequenas ilhas flutuam como joias verdes. São 8 ao todo, intocadas, misteriosas. Elas guardam o silêncio dos séculos e histórias que ninguém ousou escrever. Para quem busca aventura, há trilhas que contornam o Eibsee por cerca de 8 quilômetros. Uma caminhada leve, mas repleta de vistas arrebatadoras. A cada curva, um quadro novo. E lá do alto, quando o sol começa a cair, o Zugspitze se banha de dourado, como se a montanha vestisse um manto de luz. Um espetáculo que só quem está presente consegue compreender.
Mas a Alemanha guarda outras surpresas nas alturas. Se seguimos pelos Alpes, chegamos à Zugspitze-Arena, um vale entre montanhas que mistura esportes, tradições e contemplação pura. Ali perto estão as estações alpinas de Erwald e Granau, vilarejos que parecem maquetes vivas, onde o tempo corre devagar e cada detalhe parece cuidadosamente bordado na paisagem. E ainda o Höllental, o Vale do Inferno, uma trilha estreita e desafiadora que leva à face norte do Zugspitze, uma jornada extrema para os que buscam vencer seus próprios limites. Zugspitze é dualidade, é beleza e desafio, tranquilidade e bravura. Eibsee é o coração que reflete aquilo que as palavras não alcançam. Neste lugar, a criação fala em sussurros. O céu, a água e a rocha se encontram em comunhão, e quem contempla nunca volta ao mesmo. Agora me diga, de onde você nos assiste, qual cidade ou país você chama de lar? Escreva nos comentários, compartilhe com a gente esse momento, porque enquanto o mundo assiste, você faz parte dessa jornada. E se acha que já viu o ápice, aguarde. O próximo destino nos levará a uma vila medieval onde o tempo parou e a fantasia nunca deixou de existir. Rothenburg ob der Tauber, onde o tempo repousa e a fantasia nunca partiu. No coração da rota romântica da Alemanha, surge uma vila onde o tempo parece suspenso. Rothenburg ob der Tauber, um tesouro medieval, escondido entre colinas e florestas. Com menos de 12.000 habitantes, a cidade repousa sobre o vale do rio Tauber. Suas muralhas intactas abraçam torres, casas coloridas e ruas de pedra que já ouviram histórias de séculos. Aqui, cada beco é um convite à imaginação, fachadas em enxaimel, jardins secretos e janelas floridas criam a atmosfera de um livro vivo. Tudo parece ter sido desenhado à mão, da torre do relógio ao famoso Planline, o cruzamento que parece ter saído de um conto, uma pintura que respira história. Ao caminhar, as pedras soam como ecos de outros tempos. Cavaleiros, mercadores, reis e viajantes, todos passaram por aqui e deixaram marcas invisíveis no vento que dança pelas muralhas. Rothenburg guarda o Natal em qualquer época do ano. Lojas temáticas, pinheiros iluminados e vitrines com bonecos de madeira mantém acesa a chama da infância o ano inteiro. Muitos chamam este lugar de Cidade dos Sonhos. Outros dizem que é a vila mais charmosa do mundo, mas há algo que todos sentem ao chegar aqui, que a pressa ficou do lado de fora. Quando a luz do entardecer banha os telhados, a cidade ganha um tom dourado, como se estivesse agradecendo ao Criador.
pela beleza que preserva e pelo silêncio que ainda protege. O vale ao redor é verde e sereno. O rio Tauber serpenteia suave, alimentando vinhedos e histórias. Do alto das muralhas, a vista parece um cartão postal eterno. E não é apenas beleza. A cidade sobreviveu a guerras, incêndios, cercos e ao tempo. Cada cicatriz é agora uma medalha. Uma prova de que a fé resiste onde há raiz. Aqui, o passado não é lembrança. É presença, ruas estreitas, lanternas acesas e o aroma de pães saindo do forno. Transformam o presente em nostalgia. Mas o que mais encanta é a sensação de estar dentro de um sonho lúcido. Cada clique de câmera é incapaz de capturar a alma desse lugar, só os olhos e o coração. Historiadores explicam sua arquitetura com datas, mas quem a visita explica com suspiros. É como se a cidade conversasse com você sem dizer uma só palavra. E talvez seja esse o segredo. Rothenburg não quer impressionar, ela quer tocar, ser sentida, como se fosse um abraço do tempo. Poucos lugares no mundo mantêm viva a essência da beleza atemporal. Rothenburg faz isso, ela transforma a história em poesia para os pés. Chegar até aqui é simples, mas sair é difícil, porque algo dentro de você fica preso nas janelas, nos sinos e nas sombras douradas do entardecer. Quem visita Rothenburg leva embora uma parte do lugar, mas também deixa algo seu, um olhar encantado, um sorriso em silêncio, ou apenas a certeza de ter tocado o inesquecível. Mas a jornada continua. E no próximo capítulo, vamos mergulhar no coração sombrio da Alemanha, uma floresta densa, onde lendas nascem e a natureza sussurra em mistério. Floresta Negra, onde o tempo se esconde entre as árvores. No sudoeste da Alemanha, entre os vales do Reno e os Alpes franceses, estende-se um reino de sombras e luz. Bem-vindos à Floresta Negra. Com mais de 6.000 quilômetros quadrados, é uma das regiões mais enigmáticas da Europa. Uma tapeçaria viva, tecida com pinheiros densos, névoas persistentes e trilhas que parecem sumir no tempo. Aqui, o silêncio é profundo. Ao amanhecer, a névoa cobre os vales como véus, e o som do vento parece o sussurro de algo antigo. Durante séculos, essa floresta alimentou lendas e mistérios. Lobos, bruxas e seres encantados surgiram da imaginação dos que ousaram cruzá-la. Mas há também uma beleza serena. Lagos escondidos, cachoeiras em degraus e trilhas cobertas por folhas douradas convidam ao silêncio interior. A Floresta Negra é também um laboratório natural. Sua biodiversidade abriga cervos, texugos, raposas e centenas de espécies de aves. Um refúgio protegido
onde a vida segue um ritmo ancestral. Mas além da ciência, este é um território sagrado. Para muitos, é aqui que o Criador deixou ecos mais sutis, espalhados entre raízes retorcidas e árvores que parecem tocar o céu. E diante desse cenário, uma palavra sussurra por entre as folhas: reverência. Se você sentiu isso também, clique em curtir. É o seu jeito de dizer: eu ouvi a floresta. Porque a floresta negra não se mostra de uma vez. Ela se revela devagar, como um segredo que só é contado a quem chega com respeito. Entre suas joias está o Lago Titicaca, de origem glacial, é um espelho cercado de pinheiros, e no verão, um convite ao mergulho na calma. O contraste encanta. No inverno, a floresta adormece sob a neve. No outono, arde em tons de cobre. No verão, explode em verde. E na primavera, parece sussurrar renascimentos. A cada passo, o caminhar fica mais leve, o ar é puro, o tempo desacelera e o corpo sente o toque de uma paz profunda. Mesmo os que vêm de longe sentem como se sempre tivessem pertencido a este lugar. Famílias, aventureiros, peregrinos, todos se rendem ao mesmo feitiço, o da contemplação. E quando você pensa que já viu tudo, a floresta surpreende novamente. Um novo caminho, um novo som, um novo silêncio. O nome Floresta Negra vem do latim silva nigra, uma referência à densidade de suas árvores, que de tão juntas impedem a luz de tocar o chão. Mas sob essa penumbra, florescem cogumelos, musgos e líquens. Pequenos mundos que ensinam que até no escuro a vida encontra um jeito de florescer. Há também vilarejos escondidos, com chalés em madeira escura, relógios cuco e o aroma do pão de centeio saindo pelas janelas. Aqui, o tempo caminha descalço. Ao se afastar, você não sai da floresta. Ela sai com você, em cheiro de pinho, em memórias sem som, em saudades que ainda nem existem. Mas a Floresta Negra também olha para frente. Ela é modelo de sustentabilidade, de turismo consciente e de proteção ambiental. Um lembrete vivo de que o futuro precisa das raízes. E quando você parte, leva consigo mais do que fotos. Leva a sensação de ter sido tocado pela sabedoria da natureza e pela voz do invisível. Continue comigo, porque a próxima parada é um lugar onde rios sagrados serpenteiam entre colinas e vinhedos, um vale encantado, onde castelos guardam lendas e o vinho carrega memórias milenares. Vale do Reno, onde as águas guardam lendas milenares. No coração da Alemanha, entre Mainz e Koblenz, corre um rio que carrega histórias, batalhas e canções. O Reno, espinha dorsal da Europa Central.
Com mais de 1.200 quilômetros de extensão, ele atravessa 6 países. Mas é aqui, no trecho alemão, que ele revela seu rosto mais encantador. Vinhedos em terraços e castelos em cada curva. O Reno não é só um rio, é um contador de histórias. E cada pedra em suas margens já ouviu sussurros de reis, poetas e navegantes de outrora. Com suas águas esverdeadas, ele percorre o Vale do Reno Médio, patrimônio mundial pela Unesco, onde mais de 40 castelos vigiam as encostas, como sentinelas adormecidas do passado germânico. Nas cidades de Bacharach, Boppard e Rudesheim, a vida pulsa em ritmo medieval. Ruas de paralelepípedo, janelas floridas e torres que desafiam o tempo. Entre os mais impressionantes está o castelo de Marksburg. Nunca destruído, jamais conquistado. Ali, a Idade Média não é lembrança, é presença. Mas não é só pedra que impressiona. O Vale do Reno é também o berço dos vinhos Riesling, uvas colhidas em encostas quase verticais, onde o sol beija as folhas e o néctar ganha a alma. Barcos deslizam pelo rio, levando viajantes em jornadas poéticas. À esquerda, vilarejos adormecidos. À direita, vinhedos centenários. À frente, a promessa de mais uma lenda. E no meio do caminho, surge a figura da Lorelei, uma rocha que, segundo os mitos, esconde uma sereia encantadora, capaz de hipnotizar marinheiros com seu canto. Navegar por aqui é como atravessar um poema. Cada curva do rio parece ter sido escrita, com tintas de bruma, vinho e saudade. Do alto dos mirantes, o vale revela sua simetria ancestral, um mosaico de vinhedos, águas e torres. E ao longe, a silhueta de uma joia gótica ergue-se no horizonte. Colônia, uma cidade que floresceu nas margens do Reno e abriga um dos maiores tesouros arquitetônicos da fé, a Catedral de Colônia, com suas torres que perfuram os céus e ressoam o eco de séculos de devoção. Erguida ao longo de mais de 600 anos, a catedral é um marco da arte gótica europeia, patrimônio mundial pela Unesco. Ela guarda relíquias sagradas, vitrais imponentes e histórias que resistem ao tempo. Quando os sinos tocam em Colônia, é como se toda a cidade respirasse junto, e o Reno, passando logo ao lado, parece abençoado pela sombra da catedral. Um encontro entre pedra, fé e correnteza. O romantismo alemão deixou raízes aqui, com versos inspirados por névoas e tavernas, com sinfonias que ecoam nas paredes de pedra e com amores que navegaram sem bússola. Hoje, esse cenário ainda pulsa. Festivais de vinho, regatas tradicionais, fogueiras nas margens ao cair da noite. É a Alemanha ancestral abraçando o presente. E talvez seja por isso que este vale emociona tanto, porque ele nos lembra de algo precioso, que o tempo não precisa correr, ele pode simplesmente fluir. No Vale do Reno,
Cada brisa tem sabor, cada gole de vinho, um afeto, cada olhar, uma memória. É o tipo de lugar que planta raízes dentro da gente. E lá embaixo, o Reno segue seu curso, sereno, constante, como se cantasse para quem o ouve, com atenção verdadeira. Mas a jornada continua. No próximo destino, vamos subir montanhas de silêncio e encontrar, entre espelhos d'água e penhascos, um dos refúgios mais intocados da criação, Königssee e Obersee. Königssee e Obersee, espelhos da criação no coração dos Alpes bávaros. Em Berchtesgaden, as montanhas se abrem como portões sagrados. E entre elas surgem dois lagos glaciais que parecem ter sido desenhados pela própria eternidade. O Königssee é o mais conhecido. Um lago profundo, cercado por penhascos verticais. Suas águas verdes refletem o céu, com uma calma que parece mística. Para chegar até ali, barcos elétricos cruzam o lago em silêncio, como se até o homem soubesse que nesse lugar o ruído não tem lugar. A travessia é quase um ritual. A Capela de São Bartolomeu surge como uma pintura flutuante. Suas torres vermelhas contrastam com o verde das águas. Ali, peregrinos e viajantes se encontram, em silêncio e reverência. Mais adiante, escondido entre florestas e pedras, revela-se o Obersee, um lago menor, mas ainda mais selvagem, um espelho intacto, protegido pelo tempo. Para chegar até ele, é preciso caminhar. Trilhas estreitas levam à borda de águas imaculadas, e o que se vê ali é a imagem mais pura do que é divino. No Obersee, tudo é silêncio. Nem mesmo o vento se apressa. As montanhas se refletem com perfeição absoluta, como se a criação estivesse admirando a si mesma. Ali, até os animais parecem mais calmos. Cabras selvagens aparecem nos altos, pássaros cortam o ar sem pressa, e a luz dança sobre a superfície como se orasse. Há um momento do dia em que tudo para, quando o sol beija os cumes de pedra e o lago se transforma em ouro líquido, uma cena que não cabe em palavras. É nesse instante que os dois lagos parecem conversar. Um guarda a espiritualidade, o outro a pureza bruta, mas juntos compõem uma sinfonia sem som. As águas são frias e profundas, mas há algo nelas que aquece, como se cada gota carregasse uma lembrança, ou uma prece esquecida nas pedras. Ali, o tempo e o espaço se dissolvem. A Alemanha que se vê aqui não é a das cidades, é a da essência, é a alma escondida entre o céu e a água. Königssee tem cheiro de pinheiro molhado, Obersee de pedra limpa. Um é caminho, o outro destino, e ambos conduzem para dentro de nós. É impossível sair dali sem sentir algo profundo, porque o que se contempla não é apenas paisagem, é um reflexo daquilo que esquecemos de olhar, a criação, no seu estado mais puro. E por isso são inesquecíveis. Quem mergulha o olhar nesses lagos leva consigo mais do que uma memória, leva uma sensação.
um sopro de eternidade, preso no silêncio. Ali perto, o Parque Nacional Berchtesgaden se estende como um manto sagrado. Trilhas, picos, cavernas e mirantes guardam o sussurro do vento e o mistério de uma natureza que ainda não se rendeu. Outros lagos, outras montanhas, também encantam os Alpes da Baviera, mas Königssee e Obersee são diferentes. São portais líquidos para o divino. Eles não são apenas destinos, são estados de espírito, lugares que não se explicam com palavras, mas com silêncio, com contemplação, com reverência. E mesmo que o tempo corra, eles permanecem como altares naturais, esculpidos pela água e pela espera, e guardados pela montanha que nunca dorme. São lugares que nos lembram que o extraordinário nem sempre faz barulho. Às vezes, ele só espera que a gente pare para ver. E quando o entardecer abraça os dois lagos, as sombras se alongam, revelando formas, mistérios e saudades do que nunca fomos. Você que está nos assistindo pela TV, aproveite este momento e confira se já está inscrito aqui no nosso planeta. Assim, você continua explorando o extraordinário ao redor do mundo. Em cada novo documentário, um simples gesto que mantém viva essa conexão entre nós. E a nossa viagem continua. O próximo destino nos levará à cidade onde a filosofia e a poesia se encontram, onde o rio Neckar beija ruínas medievais e o castelo observa os séculos passarem em silêncio. Heidelberg, romance nas margens do rio Neckar. Entre colinas cobertas por florestas, desperta uma das cidades mais encantadoras da Alemanha. Heidelberg, oásis de poesia, às margens do rio Neckar. Com pouco mais de 160 mil habitantes, Heidelberg é um relicário do romantismo alemão. Seus telhados em tom terracota se encaixam suavemente entre as colinas esmeralda. No topo da montanha, ergue-se o castelo em ruínas, símbolo de glórias antigas e melancolias eternas, uma moldura viva da história. O Castelo de Heidelberg combina estilos gótico, renascentista e barroco. Suas torres quebradas parecem sussurrar segredos de imperadores e alquimistas. Logo abaixo, a ponte antiga atravessa o rio como um poema de pedra e, ao fundo, o silêncio das águas reflete a arquitetura como um espelho do passado. Mas Heidelberg não vive só da beleza antiga. É sede da universidade mais antiga da Alemanha, fundada em 1386, um farol de conhecimento na Europa. Entre suas salas e jardins passaram filósofos, poetas, cientistas, um berço de ideias que moldaram pensamentos e revoluções. O charme da cidade está em sua atmosfera de contemplação, cafés com vista para o rio, livrarias centenárias
e calçadas onde o tempo anda mais devagar. Heidelberg é também um templo para os românticos. Casais se perdem em suas vielas e deixam cadeados de promessas na ponte, como se o amor aqui ganhasse raízes. Ao subir pelas trilhas do Caminho dos Filósofos, tem-se a vista mais icônica da cidade, uma pintura viva, onde a luz brinca entre castelo, rio e floresta. Nos meses de outono, as árvores pintam a paisagem com tons dourados e vermelhos. É como se cada estação reescrevesse um novo capítulo no livro da cidade. E ao anoitecer, os sinos das igrejas ecoam sobre o Neckar, um som ancestral que embala o coração da cidade e embriaga a alma dos viajantes. Heidelberg sobreviveu a guerras, incêndios e revoluções, mas nunca perdeu sua essência. Ela permanece como um suspiro lírico entre o antigo e o eterno. Caminhar por Heidelberg é como entrar em um sonho lúcido, onde a história sorri pelas janelas e o presente escuta em silêncio. Talvez por isso, Heidelberg seja tão lembrada em músicas e poemas, porque é mais do que uma cidade, é um estado de espírito, um abrigo para os que buscam beleza e significado. E ao se despedir daqui, leva-se mais do que fotos. Leva-se versos, aromas, reflexões e uma certeza, a de ter vivido algo inexplicável. E quando a bruma da manhã cobre o vale, o castelo ressurge entre as nuvens, uma visão que arrepia, como se o tempo tivesse parado só para você. Heidelberg não precisa gritar para ser lembrada. Ela sussurra memórias, filosofias e silêncios que ecoam para sempre. Talvez por isso tanta gente retorne a ela, porque Heidelberg não é apenas um destino, é um reencontro com a alma. Mas nossa viagem ainda não terminou. Há um novo milagre à nossa espera, um jardim suspenso sobre as águas, onde as flores desafiam o tempo e o céu beija o lago em segredo. Prepare-se para a próxima parada, um paraíso em forma de ilha, no coração da natureza alemã, onde cada pétala tem cor de poesia e cada jardim parece saído de um sonho. Ilha de Mainau, o coração do Lago de Constança. No sul da Alemanha, floresce um dos lugares mais encantadores da Europa, a Ilha de Mainau, um santuário botânico, onde cada estação é uma explosão de cores e a natureza dança com perfeição. Ligada ao continente por uma ponte, Mainau é uma ilha-jardim entre o Lago Constança e as brisas suaves dos Alpes. Ela acolhe visitantes como um poema vivo. Aqui, a beleza é cultivada. Rosas centenárias, túneis de glicínias, camas de tulipas em padrões artísticos e esculturas vegetais que encantam os sentidos.
Palmeiras tropicais dividem espaço com sequoias gigantes. Estufas abrigam orquídeas raras e o borboletário revela um balé etéreo de asas coloridas. No alto da ilha, o Palácio Barroco domina a paisagem. Residência dos antigos nobres suecos, hoje abriga exposições, concertos e memórias de uma época dourada. A fauna também floresce. Borboletas tropicais, cisnes que deslizam no lago, abelhas em colmeias naturais e aves que transformam os jardins em partitura viva do Criador. Cada trilha é um convite à contemplação. Os perfumes mudam a cada passo. Os sons da natureza compõem uma sinfonia e o tempo desacelera no compasso das flores. Aqui, tudo é harmonia, a arquitetura, a botânica e o espírito de preservação se unem como uma oração silenciosa à beleza da vida. Mainau é mais do que paisagem, é educação ambiental, é cuidado com o planeta, é um lembrete constante de que viver em equilíbrio é possível e urgente. Estar aqui é se reconciliar com o essencial, é caminhar entre cores vivas e descobrir que o simples pode ser sagrado quando floresce com amor. O lago de Constança espelha o céu e os jardins espelham o Criador. Cada flor é um traço da imaginação divina, uma dádiva que brota em silêncio. A ilha parece flutuar no tempo, um relicário de paz, onde o ser humano aprende a cuidar em vez de dominar. Talvez seja isso que torna Mainau tão inesquecível. O poder das flores, de transformar corações, de semear esperança em um mundo que precisa florescer. E ao partir, levamos algo invisível, não apenas fotos, mas uma nova sensibilidade, como se cada pétala desabrochasse também dentro de nós. Mas a Alemanha guarda contrastes, e das flores de Mainau somos levados a muralhas de pedra. A paisagem se transforma e surge diante de nós a majestade da Suíça saxônica. Do alto da ponte de Bastei, o olhar se perde no abismo. Penhascos suspensos, rios que cortam a floresta e trilhas que conduzem a horizontes infinitos. É como caminhar dentro de uma fábula, onde o tempo esqueceu de passar. Aqui, o silêncio fala. Fala de eternidade, de força, de criação. A Suíça saxônica não é apenas paisagem, é experiência. Um santuário esculpido pela mão divina para lembrar que a terra ainda guarda maravilhas ocultas. Mas a jornada não termina nas montanhas. Agora é hora de entrar no coração pulsante da Alemanha. Prepare-se, porque o próximo destino é Berlim, onde a história se encontra com o futuro. Berlim, onde a história se encontra com o futuro. No coração da Europa, Berlim se ergue como um palco de transformações, um passado marcado por muros e guerras e um presente vibrante, onde a liberdade pulsa nas ruas. Seu nome ressoa entre cicatrizes e renascimentos.
do portão de Brandemburgo ao Reichstag, cada pedra carrega memórias de um povo que resistiu e recomeçou. Aqui, a arquitetura conta histórias. Prédios clássicos dialogam com estruturas futuristas. A cidade vive entre monumentos que sussurram o ontem e grafites que gritam o agora. Museus como guardiões do tempo abrigam relíquias de milênios, e nas ruas a arte urbana floresce como grito de expressão. Berlim não esquece, mas segue. A capital alemã é reconhecida pela Unesco por seu legado histórico e cultural. Mas sua verdadeira maravilha é a capacidade de se reinventar, de transformar ruínas em celebração à vida. Alexanderplatz é o coração que pulsa. Torre de TV, bondes, pessoas, tudo se cruza num ritmo elétrico. É onde passado socialista e presente cosmopolita se entrelaçam sob o mesmo céu. Caminhar por Berlim é atravessar capítulos da humanidade. Ruas onde tanques passaram, hoje são ciclovias, e muros que dividiram, hoje são galerias de arte a céu aberto. No East Side Gallery, murais coloridos cobrem o concreto frio. Um memorial vivo que lembra ao mundo que liberdade é uma conquista e um direito. Ao pôr do sol, a cidade ganha tons dourados. A luz toca cúpulas e pontes, reflete no rio Spree e transforma o cotidiano em poesia urbana. Berlim é plural. É sinfonia de idiomas, de culturas, de sonhos. E sua força está exatamente nessa diversidade. Em frente ao muro, há silêncio. Um silêncio que honra os que caíram e celebra os que levantaram pontes em vez de divisões. A cidade não se apaga no tempo. Reinventa-se em cada esquina com cafés boêmios, startups tecnológicas e parques onde outrora houve trincheiras. Berlim não é apenas uma capital, é um manifesto, um chamado à memória, ao perdão e à coragem de sonhar de novo. Há quem diga que andar por Berlim é mergulhar na alma da Europa, uma alma marcada, mas jamais quebrada. E quando o vento sopra, traz lembranças e promessas de que a história não é prisão, mas ponte para o que virá. A cidade respira mudança, em grafites, em ruínas, em renascimentos. Berlim pulsa, como um coração cicatrizado, forte, vivo e esperançoso. Esta é Berlim, onde a história ainda respira pelas paredes, onde o passado e o futuro se encontram a cada esquina. Uma cidade que foi partida e decidiu florescer. Você está nos assistindo pela TV e chegou até aqui? Então pega o celular e conta pra gente. Qual destino da Alemanha mais tocou seu coração? Sua mensagem pode abrir caminhos para o nosso próximo roteiro. Aproveite e confira se já se inscreveu aqui no nosso planeta e compartilhe este vídeo
com quem ama viagens, história e a beleza que só Deus poderia esculpir. Berlim é apenas um dos muitos cenários dessa criação grandiosa. A Alemanha nos deixa em estado de encanto, mas esta não é a última maravilha. Lá fora, existem paisagens que desafiam os sentidos, segredos gelados, desertos em chamas, terras que parecem de outro planeta. Se este documentário te emocionou, não deixe que a magia pare por aqui. Nosso último documentário te leva às maravilhas do Chile, onde o gelo, o sal e o fogo moldam paisagens que parecem de outro mundo. Clique agora e descubra como o extremo da América do Sul revela o poder da criação. Te espero lá. Venha comigo e descubra o extraordinário ao redor do mundo. Um abraço e até a próxima jornada.